A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal Vai Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, super especial aos meus queridos amigos do Grupo Espírita Ceareiros de Cristo, que fica lá no bairro São Pedro, onde domingo tive uma oportunidade de fazer uma palestra com uma frequência muito boa, uma ambiência maravilhosa. Então, meu amigo Vladimir Stefano, aquele abraço, o Robson também estava presente, o seu Geraldo. Para mim foi maravilhoso e me coloco aqui à disposição para novos eventos. Um abraço mais uma vez a todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo, muita paz e muita luz a todos. Nós vamos estudar sobre abandonar pais. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre abandonar pais. A exortação dos benfeitores da humanidade é límpida e indubitável. Triste destino aguarda o que esquece de sua dívida para com os que se sustentaram, que lhe deram recursos materiais e morais, que sofreram e se privaram para garantir-lhes o bem-estar. Infelizes são os filhos que fazem isso com seus pais, porque no futuro terão que acertar. Eu digo futuro nas próximas encarnações, talvez na própria existência corpórea, no final da sua vida física, enfim. O sofrimento, a ingratidão, o abandono, as afeições feridas o esperam nesta e noutras vidas, para que a dor, como recurso educativo, o ensine o valor da gratidão de filho. Então, como eu falei, vão se acertar no futuro. E com certeza terão que se reencontrar novamente no cadinho do lar, onde possam apagar a nódoa tão triste na bagagem da alma eterna. Então reencontrarão novamente debaixo do mesmo teto, fazendo parte da mesma parentela, né? Às vezes invertendo as posições. O filho passa a ser pai, o pai a ser filho. É de entristecer a notar que pais de aposentadoria mais poupuda sempre encontram maior boa vontade da família. Logicamente que nos referimos aos casos de abandono. Há situações em que, eu mesmo com a dor no coração, teremos que optar pelo internamento dos idosos em instituições socorristas. Em alguns casos específicos, onde o idoso ele tem vários problemas de saúde sérios,
Então, muitas vezes ele precisa realmente de uma clínica para acompanhamento médico 24 horas, né? Problema cardíaco, uma série de problemas. Mas isso aí são casos específicos onde a família não está abandonando, mas sim tentando cuidar de sua saúde. Para aqueles que atingem a demência, outros que em desequilíbrio ameaçam destruir a casa, os que necessitam de atendimentos médicos 24 horas, como acabei de falar, os que não podem ficar a sós, gastos com enfermeiros, além das possibilidades de situações assemelhadas, são casos em que justificam-se tal iniciativa. Então, em alguns poucos casos, se faz realmente necessário, né, a internação desses idosos, tendo em vista cuidados específicos. Conhecemos um caso em que a filha pagava com sacrifício mensalidade a uma instituição para dar assistência melhor à sua mãe, pois em casa ela precisaria de 2 enfermeiros ao valor 2 vezes maior, porque não poderia pagar. Além do que, ela e o marido necessitavam trabalhar fora, então não podia deixar a mãe só, né? Vemos aí sinceridade, pois ela ia todos os dias visitar a mãe e vivia a indagar se estava fazendo certo em deixá-la internada. Mas isso é uma situação, né, que a própria espiritualidade reconhece. Ela não estava fazendo isso de propósito por falta de recursos, né? Como ele ia pagar 2 enfermeiros, que ficaria muito mais caro que interná-lo na clínica, e ainda ter que ficar fora de casa, ela e o esposo trabalhando. Não podia deixar a mãe abandonada. Mas ela mesmo assim não abandonou. Nota-se que ela ia lá todos os dias. Quer dizer, certamente saía do trabalho e ia ficar com a mãe por um período considerável. Isso não é abandono, é diferente. Por outro lado, existem os que abandonam seus idosos dentro de casa. Filhos egoístas que não internam seus pais, mas lhes dão somente o mínimo para que não morram de fome, instalando-os nos piores cômodos da casa em troca da aposentadoria que recebe após anos de trabalho. Nossa, meu Deus, isso é uma crueldade que não merece nem comentários. Meu Jesus, como é que pode ser um negócio assim? E existem casos assim, não? Se devemos ter caridade para com o próximo, esquecendo o mal, sendo indulgente, perdoando, compreendendo, auxiliando, quão maiores hão de ser essas obrigações em que, se tratando de filhos para com os pais, todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. O procedimento dos filhos com os pais tem de ser dentro dos preceitos do Cristo em relação ao próximo, lei de caridade, somados ao dever para com estes que doaram o melhor para nós, que é a lei de gratidão. Somarmos amor ao respeito, estima, obediência, condescendência, assisti-los em suas necessidades, proporcionar-lhes recursos na velhice, cercá-los de solicitude e muito mais. Então é o ideal, é isso aí, não é? Ínclito benfeitor esclarece-nos que a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais, do mesmo modo como os pais devem trabalhar para com os filhos em sua fragilidade. Se apenas se acharem sob o depauperamento que a idade provecta propicia, empresta-lhes o teu achego, enternecido, devolvendo em afetos quanto te hajam dado nos tempos para trás, nos dias de tua extrema dependência. Então você não está fazendo mais nada mais que a sua obrigação de devolver os carinhos e afetos que seus pais deram quando você estava em tenra idade, quando sentia aquelas dores de cólicas, que passava a noite acordado, chorando, e seus pais ali à beira da cama. Quantas vezes se adoeceu, eles ficaram desesperados, perderam várias noites de sono e de trabalho para te dar uma vida digna. Agora é o momento de retribuição. Como filhos, devemos doar-lhes a melhor afeição, com humildade constante, carinho incessante, amor que aquece e ilumina, servindo com entusiasmo e devotamento. Termos a piedade filial, admirar, entender, iluminar a afeição. Então, é o que devemos fazer sempre com relação aos nossos pais. E não só aos pais, aos idosos de modo geral.
Se internados em entidades de assistência, visitá-los com frequência, fazendo-lhes carinhos, conversar constantemente com eles. Se fortes e saudáveis, aproveitemos-lhes as experiências e sabedoria para ajudar-nos na caminhada da vida. Se doentes e dependentes, oferecermos-lhes a presença amiga, consideração e respeito, sendo-lhes útil. Ampararemos nossos pais com amor e devotamento, renúncia e carinho, lembrando honrai pai e mãe, declarado pelo meigo Rabi da Galileia, pois somente naqueles que engrandece o amor no coração, na razão e principalmente nas obras, a felicidade é recurso alcançável. E a nós, como pais hoje, não esqueçamos de dar exemplo aos nossos filhos da conduta perante nossos pais, que será decisivo em sua visão acerca de como tratar os idosos tão caros a nossos sentimentos. Então, meus irmãos, pensemos muito sobre tudo que estamos falando, porque a vida pode nos cobrar mais tarde, certamente, se formos relapsos com os nossos familiares, principalmente os pais. Vivemos uma invasão jamais vista antes, de informações e cultura em geral, boa e ruim, portas adentro de nosso lar. A televisão, o rádio, o computador, em proporção maior que todos estes meios, somados à internet. O computador não só representou a primeira grande revolução social do terceiro milênio, como segue estudado e aprimorado tecnologicamente para melhor servir a indústria, a saúde e o bem-estar do homem. Apesar de existirem muitos excluídos digitais que não têm condição econômica de adquirir um microcomputador e nem pagar uma mensalidade para ter acesso ao serviço de um provedor, ainda assim, é fantástico o número de lares que já estão conectados e têm sido feitos esforços para estender a rede eletrônica a escolas públicas, entidades de assistência às crianças e adolescentes, terminais em agências prestadoras de serviços, tais como os correios, bancos, repartições públicas e mesmo em estabelecimentos comerciais. O número de aparelhos de computador por pessoa no mundo varia segundo as condições econômicas do país. Inclusive, nos países mais fechados à cultura ocidental, com forte tradição religiosa inibidora, a internet está abrindo seu espaço. Essa situação coloca o mundo como uma verdadeira aldeia global, levando-se em consideração a velocidade da informação, ou seja, não dá mais para fingir que a rede mundial não existe. É preciso conhecê-la melhor e conviver com ela. E com isso, é natural que acabasse por interferir no processo educativo no lar. Os pais fazem a inevitável pergunta: há prejuízos para a educação de nossos filhos com a utilização da internet em núcleos familiares? Existem benefícios ou malefícios que justifiquem ou não a sua existência em casa? Já o dissemos, não podemos mais ignorar que o computador plugado na rede mundial é um personagem forte na rotina doméstica. Portanto, seria um erro demasiado grande proibir o acesso de nossos filhos a este novo mundo, sem que representasse autoritarismo e, sobretudo, ignorância acerca da necessidade de progresso intelectual, científico e tecnológico. Estaremos expondo os pontos positivos e negativos. Começaremos os problemas que vêm surgindo nesses primeiros anos da revolução digital da internet. Os 3 grandes perigos da internet que se tornaram crônicos e preocupantes. Primeiro, os dependentes virtuais. Segundo, a exploração do sexo virtual. E terceiro, a utilização do ICE, droga criada para os internautas. O primeiro grande problema que tem preocupado pais, educadores, psicólogos e demais profissionais de ramos afins é do isolamento das pessoas que penetram o mundo da rede. Na convivência doméstica, observamos filhos que se entocam no quarto ou no ambiente onde está o computador, contribuindo para a separação física das demais pessoas. Reduz-se o nível de diálogo, o tempo de encontro em família nos momentos possíveis, com prejuízos para a boa alimentação e para o sono. Tudo em nome de permanecer mais tempo diante
a telinha do micro. Com o volume de pessoas envolvidas na utilização desse recurso, multiplicam-se os serviços oferecidos que estimulam vícios e fraquezas, explorando o que temos de menos nobre, pois a indústria do sexo e do vício arrecada milhões, manuseando a pobreza moral dos homens. Há conteúdos perigosíssimos na rede, aliciando crianças e jovens, levando-as à fuga de casa, à prostituição, à exposição pornográfica, etc. Os dependentes virtuais são muitos. Desde as crianças que perdem a vontade de brincar, casais que brigam por causa da rede, pessoas passando mais de 3 horas diárias conectados, que dormem menos de 5 horas por noite para ficar mais tempo navegando, que possuem mais amigos online do que amigos reais, que só sabem conversar sobre informática e que distribuem fartamente seu endereço eletrônico. O segundo problema da internet é o sexo virtual. A maioria dos internautas buscam sites sobre sexo na rede. A privacidade e o conforto do lar estimulam tal postura. Estima-se que atualmente 1% dos internautas são dependentes do vício do sexo virtual, compulsão sexual. No Brasil, cerca de 16% dos usuários passa mais de 14 horas semanais em sites pornográficos. As repórteres Roberta Paduan e Ellen Petersen, após longa busca de material, concluem: em geral, são pessoas psicologicamente sadias, que não têm problemas de relacionamento. De repente, a suspeitar de que há algo errado, quando passam a gastar mais horas acessando endereços eróticos que trabalhando, estudando ou convivendo com outras pessoas. As separações entre casais vêm aumentando e surgiu a infidelidade virtual, em que os homens e mulheres casados dão vazão a fantasias através de contatos pela rede, pensando estarem com a consciência tranquila por não estarem traindo. O tratamento mínimo para curarem-se da dependência virtual dura 6 meses. Existe no Brasil a DASA, Associação dos Dependentes de Amor e Sexos Anônimos, sinal dos desequilíbrios na área da sexualidade, que preme a maioria das criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. O benfeitor espiritual de Chico Xavier assevera: toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, que em verdade não se libertará unicamente ao apreço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, de vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. A ousadia dos narcotraficantes, terceiro grande problema, é tamanha que criaram uma droga para o público consumidor específico dos internautas e jogadores de PC e videogame. É o ICE, uma droga do grupo das anfetaminas estimulante do sistema nervoso central. É barata, vendido sob forma de pedras de cristais transparentes, pode ser dissolvida em bebidas, fumada e até mesmo injetada na veia. O coração dispara após 20 minutos do consumo. A pressão arterial sobe, as pupilas dilatam, o cérebro reage com sensação de bem-estar. Os reflexos motores ficam mais aguçados e o cansaço parece sumir. Consegue-se ficar mais de 12 horas plugado, de modo ininterrupto. Pode provocar desde convulsões até a morte por parada cardíaca. Apesar do quadro acima preocupante, temos vários benefícios com a existência da rede mundial. Concordamos com o escritor Lawrence E. Shapiro. Até recentemente, poucos pais e educadores perceberam o quanto a internet poderia afetar a educação das crianças. Menos pessoas ainda perceberam como a internet poderia estimular a inteligência emocional, ensinando habilidades sociais e motivando crianças com baixo desempenho a aprender, dando-lhes um senso de domínio e poder real. Há muitos sites e salas de bate-papo úteis para crianças e adolescentes. O ciberespaço pode ser um refúgio para adolescentes tímidos ou que se sentem rejeitados, facilitando-lhes o acesso à sociedade. Podem nossos filhos experimentar coisas novas com maior segurança. Existem programas
que controla conteúdos. As pesquisas indicam que a internet fez com que 28% das pessoas passassem a ver menos televisão. Grande fonte de diversão e informações, sabendo-se dosar o horário de utilização. Facilita o contato de pessoas, inclusive chegando ao casamento. Incremento a educação. Temos hoje até curso de graduação e pós-graduação pela internet. Vem possibilitando que grande número de pessoas possam trabalhar em casa, aumentando o tempo de convivência familiar e o acompanhamento do crescimento dos filhos. Vimos, portanto, que é uma grande invenção do ser humano, necessitando, porém, do controle e supervisão dos pais para filtrarem do seu uso, utilizando-nos de seus benefícios e descartando seus perigos. Os pais não devem adotar uma atitude comodista, deixando seus tutelados ficar horas e horas conectados, sem orientá-los ou acompanhar o que pesquisam, maneira com que terão certa tranquilidade. Deve argumentar com os filhos sobre o uso da internet, seus perigos, seus aspectos positivos. Em condições de adquirir o equipamento e a conexão, podem e devem tê-lo. Todavia, mantendo a postura de responsabilidade e gerenciamento. Primeiramente, selecionando o tipo de assunto que seus filhos verão, censurando sites ligados à pornografia, violência e sexo virtual. Depois, poderão dialogar em família o tempo que poderá ser despendido no acesso, limitando o número de horas, dado o custo alto e o excesso de isolamento das crianças e jovens de outras atividades importantes. Sem embargo, não basta limitar as horas, senão programar atividades agradáveis e saudáveis para eles, preferencialmente atividades que envolvam a família. Jogos, brincadeiras, diálogo familiar, passeios, etc. Jamais esquecer de incentivá-los à leitura, fonte inesgotável de prazer e conhecimento, ensinando-os gradualmente a melhorar o senso crítico e a capacidade de discernir. Insistamos, convidemos-los a ler. Com tantas opções de lazer, as pessoas leem pouco e desenvolvem menos a visão crítica do mundo que as cerca. E se não ensinarmos aos filhos desde cedo, não tomarão gosto. Comungamos da opinião da educadora Tânia Zaguri. Se as crianças de hoje não descobrirem cedo o gosto, o sabor inigualável da leitura, dificilmente elas se tornarão mais tarde leitoras. A família é um núcleo abençoado de reencontro de almas, escola de atividade onde devemos aprender a fortalecer os laços de amor e incentivando a afeição que une a todos. Desse modo, mais que os cuidados anteriores apontados, precisamos ter tempo para os filhos, acompanhar-lhes os passos ao longo da vida, estarmos juntos, dialogarmos. Quanto à internet, sentemos junto a eles, conversemos, expliquemos, mostremos a melhor postura ante tal veículo de informação e lazer. Tenhamos consciência de que as conquistas materiais não significam virtude. Ainda teremos na humanidade a descoberta de importantes invenções que serão utilizadas de modo indevido pelos homens, indagando aos espíritos benfeitores da humanidade o porquê dos povos mais esclarecidos serem frequentemente os mais pervertidos. Allan Kardec leu: o progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Em todo e qualquer âmbito da vida, são as qualidades morais do homem que determinam a utilidade que dá aos conhecimentos e avanços tecnológicos, cujos resultados positivos ou negativos trarão alegrias ou sofrimento. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Animados. Quando foi a última vez que acordamos dispostos, cheios de vontade, com aquela força que dá gosto de ver, como se diz popularmente?
Quando foi a última vez que nos vimos sem reclamar de nada, sem queixas, e simplesmente agradecemos pela vida, por existir? Quando foi que nos pegamos sorrindo, sem aparente razão, por estarmos de bom humor, ou como se diz, animados? Se foi hoje mesmo ou recentemente, sintamo-nos aliviados, ou pelo menos tranquilos, pois não é o que temos visto no comportamento da humanidade nestes dias. Só nos animamos de verdade quando há algum acontecimento, um motivo externo considerável. Do contrário, o comportamento padrão se mantém num certo marasmo, numa quase apatia, verdadeiramente preocupante. Aliás, o termo animado é deveras interessante. Sua raiz etimológica é a mesma de alma. Algo ou alguém animado está cheio de vida, repleto de energia, entusiasmo. Como todos somos alma, de certa forma, todos deveríamos nos sentir animados. Não há porção de alma maior para um do que para outro. Assim, desanimado é algo como uma falta de alma, ou quem sabe, uma desconexão com nossa própria alma, com nosso eu profundo. Fica mais fácil entender assim. Toda vez que estamos nos sentindo desanimados, é porque perdemos a conexão conosco mesmo. O que precisamos então para nos reconectar? Para recuperar a carga completa de alma? Tudo está no pensamento. Algo levou nossos pensamentos para regiões de desequilíbrio, de ideias pessimistas ou mesmo venenosas. Invigilância, descuido, influências. Uma noite de sono mal dormida, por vezes, significa que estivemos em contato com conteúdos adoecidos de nosso inconsciente. Trazer isso à tona nos traz mau humor, revolta, tristeza. De outras vezes, podem ter sido as companhias, nem sempre amigas ou positivas. Podem ser ainda os problemas de saúde do corpo, insônia, questões neurológicas. Resumindo, o que era para ser um período de sono reparador, acabou por se tornar um desregulador da nossa noite e poderá se refletir no nosso dia. Temos à disposição variados medicamentos para essa situação. Comecemos com uma prece. Religuemo-nos ao Criador. Ele é a fonte da ânima da alma. Então, peçamos forças, energias. Digamos que estamos dispostos a seguir com a programação estabelecida para a nossa existência. A higiene mental é fundamental. Leiamos uma página edificante que nos fale da beleza da vida, a importância da encarnação e que estamos aqui para crescer. Ouçamos uma boa música, mantenhamos contato com a natureza, escutemos os pássaros, respiremos ar puro e tomemos sol. Raios de sol produzem muito mais do que a vitamina D. Eles regulam o sono, o humor e previnem diversas doenças. Sejamos gentis com as pessoas. Abracemos. Expressemos nosso amor por alguém. Nada melhor que lembrar que amamos e o quão bem nos faz o amor. Isso nos recarrega. O ânimo volta aos poucos, mas volta. Cada um tem o seu tempo. Lembremos, somos alma, somos ânima, um sopro do Criador, animada por amor e para amar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, essas noites frias, nós continuamos reunidos em Seu nome, com os corações serenos e com as mentes voltadas para Ti, Senhor, para a espiritualidade maior, que possam nos intuir, dirigir-nos, guiar-nos pelos bons caminhos, seguindo Seus passos, interiorizando seus ensinamentos e colocando em prática, através de atitudes, gestos, auxiliando sempre, porque assim temos a certeza de que também seremos auxiliados. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas? Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estudo e aprendizado. Muita paz e muita luz a todos.
Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.